Então, a gente vai continuar agora falando mais um pouquinho da teoria, do DEA, e a gente vai continuar no modelo CCR, ou seja, a gente vai continuar sobre aquela hipótese de retornos constantes à escala, mas a gente vai ver uma outra forma de modelo. Então, o que a gente viu até então é o que a gente chama de forma dos multiplicadores. O que são esses multiplicadores? Os multiplicadores são os pesos, que é o U e o V. Então, esse U e o V, um dos nomes que eles podem ter, além de pesos e utilidade, é multiplicadores. Agora a gente vai ver uma outra maneira de escrever o DEA, que é a chamada forma do envelope. E todos os modelos do DEA, não só o CCR, mas o BCC e outros modelos do DEA, podem sempre ser escritos dessas duas formas, dos multiplicadores e do envelope. E por que escrever dessas duas formas se elas são basicamente a mesma coisa? Então, o resultado que as duas vão dar vai ser exatamente o mesmo. Só que além desse resultado da eficiência, ele vai dar uma série de informações adicionais que o outro modelo não dá. Então a gente vai ver como interpretar cada um desses modelos e o que esses modelos trazem. Então, aqui estão algumas questões relacionadas à aula passada, né? O que é a eficiência dada por um modelo radial? O que ela representa? Lembra que a eficiência do modelo radial, ela é sempre ou há um aumento proporcional de todos os outputs para se atingir a eficiência, ou a redução equiproporcional de todos os inputs para atingir a eficiência. Então, eu lido com todos os outputs e todos os inputs como se eles fossem uma coisa só. Então, eu aumento eles na mesma proporção ou diminuo eles na mesma proporção. Então, se a eficiência for 0,80, eu reduzo todos os inputs em 80%, eu vou chegar na fronteira. Ou eu aumento os outputs em 1 sobre 80% para todos os outputs. Então, o modelo CCR é o modelo radial. O que é o modelo operar com retornos constantes de escala? Que a gente discutiu aqui no artigo, né? Que ele parte do pressuposto que os outputs são proporcionais aos inputs. Então, se os inputs dobram, os outputs dobram. Se os inputs triplicam, os outputs triplicam. Então, o formato da fronteira com retornos constantes de escala é uma linha, uma reta. Então, o input cresce, o output cresce proporcionalmente. Então, essa é a hipótese de retornos constantes de escala, que é a hipótese inicial que foi utilizada para montar os modelos, pelo Shine, Scott e Rhodes, e depois ela foi ajustada para uma hipótese mais realista, né, que é a hipótese dos retornos variáveis de escala. O que é o modelo orientado ao input e o modelo orientado ao output? Nessa forma fracionária. Qual que é a lógica por trás deles? Qual foi o grande pulo do gato do Shine, Scott e Rhodes? Foi transformar o cálculo da eficiência num problema de maximização ou de minimização. Então, o modelo fracionário orientado ao input, ele visa maximizar a eficiência, dado que a produtividade de todas as unidades com aqueles pesos seja menor ou igual a 1. E o modelo orientado ao output visa minimizar o inverso da eficiência, dado que todos os pesos, que a produtividade com aqueles pesos seja também menor ou igual a 1. Então essa é a lógica por trás dos modelos. Aí os modelos são linearizados. Então eu pego a parte de baixo, igual a 1, e aí eu transformo o modelo no modelo linear, que pode ser resolvido com os solve, como por exemplo o solve. O modelo fracionário não dá, até porque ele vai ter múltiplas soluções. Se eu multiplicar os pesos por qualquer valor, eles também vão ser uma solução. Como que eu interpreto o peso atribuído pela DEA? O que está dentro desse peso? O grau de importância, o que mais? A questão da ordem de grandeza da variável. Então o peso o DEA usa ele para compensar variáveis que estão em unidades muito diferentes. Por isso que para ver o grau de importância da variável, eu não posso usar o peso diretamente. Eu tenho que fazer aquela questão da contribuição relativa.
Pois eu tenho que pegar o peso dessa variável dividido pelo output virtual e do input virtual total. Então, basicamente, são essas informações que o modelo dos multiplicadores me dá. Me dá a contribuição relativa, me dá a eficiência orientada ao input, a eficiência orientada ao output. Com elas eu posso calcular a projeção da fronteira, que é uma projeção radial, né, que é todos os inputs e todos os outputs na mesma proporção. Bom, aí a gente vai apresentar esse modelo do envelope. E, para entender esse modelo do envelope, a gente tem que entender alguns conceitos que estão por trás dele. O primeiro conceito é o conceito de dualidade. O que é esse conceito de dualidade? A dualidade é um conceito que vem da programação linear. E ele diz o seguinte: todo modelo de programação linear, existe um outro modelo associado a ele que é chamado do seu dual. Então todo modelo tem um outro modelo chamado dual dele. E esses dois modelos têm uma série de relações. Então, a forma do envelope é o dual da forma dos multiplicadores. Então, é um modelo associado a ele que vai dar uma série de outras informações. A gente vai trabalhar de novo essa questão da projeção radial, né, porque vai ser algo importante aqui nesse modelo do envelope também, que é como projetar uma delimitada na fronteira. A gente vai ver esse conceito de conjunto de possibilidades de produção. O que é o conjunto de possibilidades de produção? O que poderia ser? Hã? Fatores que geram um determinado nível de produção? É todas as combinações de outputs e inputs que são possíveis. Então, sempre que eu tiver um número de inputs que pode gerar um número de outputs, eu estou dentro desse conjunto de possibilidades de produção. Na prática, o conjunto de possibilidades de produção é a área de baixo da fronteira. Então, todo ponto que tiver ou na fronteira de produção ou abaixo da fronteira faz parte desse conjunto de possibilidades de produção. E aí a gente vai ver as características desse conjunto de possibilidades de produção, porque ele ajuda a explicar o modelo do envelope. Aí a gente vai ver essa questão das folgas. Folga é uma encrenca quando a gente fala de modelo radial. A gente tem essa questão da folga que só dá para captar nesse modelo de envelope. E a folga, ela é responsável por ela pode mascarar a eficiência de uma unidade. Então, às vezes, uma unidade que é considerada eficiente pode não ser tão eficiente assim. E a gente vai ver o papel dessa folga e vai ver essa distinção entre eficiência fraca e eficiência forte. Ou eficiência verdadeira e eficiência falsa, também chamado. Então, tem algumas unidades que são falsamente eficientes. A gente vai ver isso. E vai ver como calcular as metas para uma DMU ser eficiente e como calcular os benchmarks, que são aquelas unidades onde uma unidade ineficiente ela pode se espelhar. Qual a unidade onde ela mais vai se espelhar para poder calcular a eficiência? Então, esses são os benchmarks das DMUs ineficientes. Então, vou começar com esse conceito de dualidade. O que é a dualidade? Para todo problema de programação linear, tem um outro problema associado, que é chamado do dual. Então, eu tenho um problema de programação. Quais são as três características básicas de um problema de programação linear? Função objetiva, restrições e variáveis de decisão. Então, eu tenho que saber exatamente as variáveis que eu vou obter, qual é a função que eu vou maximizar ou minimizar e quais as restrições que eu vou ter. Então, essas três coisas me definem o problema de programação linear. O problema dual, ele também vai ter essas três coisas. Vai ter uma função objetiva, vai ter variáveis de decisão e vai ter restrições. Só que elas vão ser completamente diferentes do modelo primal. Então, as variáveis vão ser diferentes, a função vai ser diferente, as restrições vão ser diferentes. Só que o resultado final encontrado vai ser igual. Então, a gente vai ver como passar de um modelo para o outro. Então, o problema original é sempre chamado de problema primal. E eu tenho o dual dele, que é o problema que está relacionado a ele. Então,
essa questão de primal dual é um pouco relativa, né? Então, o primal é o dual do primal, que é o dual, então não tem muito... Por isso que, apesar de a gente ver no DEA classificar o modelo dos multiplicadores como sendo o modelo primal e o modelo do envelope como sendo o modelo dual, na realidade essas duas palavras, elas são... depende de para que a gente está olhando, né? Então, é melhor, é mais correto a gente classificar o modelo do envelope e o modelo dos multiplicadores. Então, o resultado da função objetivo do primal e do dual são exatamente iguais. Só que as variáveis vão ser diferentes. Então, eles vão fornecer possibilidades de análise complementar. Algumas regras de conversão do primal para o dual, sem entrar em muitos detalhes, só para ver a lógica por trás. Então, cada restrição do primal equivale a uma variável do dual. Cada variável do primal equivale a uma restrição do dual. Então, eu troco restrições por variáveis, variáveis por restrições. Os coeficientes da função objetiva, os termos independentes são trocados. Então, o que era termo independente vira coeficiente da FO, e o que era coeficiente da FO vira termo independente. Problemas de maximização viram problemas de minimização. E os sinais das restrições são trocados. Então, essa é a lógica para fazer a troca. Então, os modelos fracionários do DEA após a linearização são chamados de forma dos multiplicadores. E o dual dessa forma dos multiplicadores é chamado de forma do envelope. O que essa forma do envelope vai poder me fornecer que o modelo dos multiplicadores não pode? Achar as metas para que cada domínio eficiente se torne eficiente. Permite achar quais unidades eficientes podem servir de benchmark para as unidades ineficientes. Ela vai permitir identificar unidades que são falsamente ineficientes, que são classificadas como eficientes, mas não são exatamente eficientes. E também, numa fase posterior, a gente vai ver que esse modelo permite determinar os retornos de escala. Então, uma série de informações que o outro modelo não trazia. E que outras informações que o modelo dos multiplicadores trazia que esse não traz? Os pesos. Os pesos de cada input, cada output, para calcular a contribuição relativa. Nada disso esse modelo traz. Pode. Na prática, lá, quando a gente está rodando, principalmente no modelo Frontier, é dado um conjunto dos modelos, aí a resposta é igual, igual, junto, dá o resultado. Então, por exemplo, a Nath falou de um software chamado Frontier, que inclusive ele usou no artigo e falou, né? São softwares que já têm alguns modelos automatizados. Então, você coloca os seus dados no software, ele já dá todos esses resultados em conjunto. Ele já dá as metas, já dá e dá os preços também. Então, o que o modelo lá no Frontier faz? Qual modelo ele roda? Os dois. Se ele não rodasse os dois, ele não poderia dar aquele monte de informações. Então, é isso que está. O que está dentro da caixa preta do software, né? Então, e aquelas informações só podem ser obtidas se ele rodar os dois modelos. O primal e o dual. Ele fornece tudo, né? Ele fornece tudo ao mesmo tempo, né? Mas é porque ele rodou os dois. Então, se a gente quiser saber todas essas informações rodando na mão, a gente precisa rodar os dois separadamente. Bom, qual é o número de restrições do modelo primal? Vocês lembram? Depende do número de variáveis. Depende do número de variáveis. Só do número de variáveis? Mais o número de pesos variáveis. Inputs, mais outputs. E vocês estão esquecendo de uma, que é aquela restrição que lineariza, que é aquela que troca. Então a gente tem essa restrição que lineariza o modelo, aí a gente vai ter uma restrição para cada DMU, e aí tem uma restrição para cada variável, daquela do não arquimediano. Né? Então, esquecendo momentaneamente essa restrição do não arquimediano, depois a gente vai acrescentar ela, mas esquecendo ela momentaneamente, a gente vai ter uma restrição para cada DMU e uma restrição adicional, que é aquela que lineariza o modelo.
decisão do modelo primal? São os pesos. Então a gente vai ter quantas variáveis? A soma dos inputs e outputs. Então a gente vai ter uma variável para cada input e uma variável para cada output. O modelo dual vai ser o contrário disso. Em termos de restrição, a gente vai ter uma para cada input e uma para cada output. Por quê? Porque as variáveis do primal viram restrição do dual. Então se a gente tiver 2 inputs e 2 outputs, a gente vai ter 4 restrições. E quantas variáveis a gente vai ter no modelo dual? A gente vai ter o número de DMUs mais uma. Então a gente vai ter uma para aquela restrição de linearização mais uma para cada DMU. Então a variável associada a cada DMU a gente vai chamar ela de lambda. Então a gente vai ter um lambda I, a gente vai ter um lambda para cada DMU. E a variável associada àquela restrição adicional a gente vai chamar de θ ou de N, dependendo do modelo que a gente está falando. Então, vamos ver a notação dos modelos duais. As variáveis de decisão, ela vai ser o θ, e o θ vai ser a própria eficiência. Então, a eficiência no modelo dual vai ser dada por essa variável θ. Se a gente estiver no modelo dual, a gente vai ter essa letra, que eu esqueci o nome dela, a letra grega, mas esse N meio estilizado, que ela vai representar o inverso da eficiência. Lembrar que os modelos orientados ao input dá como resultado a eficiência, e o modelo orientado ao output dá como resultado o inverso da eficiência. Então a gente precisa fazer o inverso para poder calcular a eficiência. Então esse N vai representar o inverso da eficiência e o θ vai representar a eficiência. O lambda K, o lambda I, ele vai representar a contribuição da DMU para a eficiência. Então a gente vai ver o quanto cada unidade está... o quanto cada DMU dentro daquelas que estão sendo comparadas contribui para dar eficiência de uma unidade. Então, esse lambda aqui a gente vai interpretar como o grau de importância que uma DMU tem para uma outra. Por isso que a gente vai usar esse lambda para determinar os benchmarks. Então, quanto maior for esse valor, mais uma DMU pode ser considerado o benchmark da outra. Mas a gente vai voltar nisso em mais detalhes. Portanto, a gente vai ter uma variável para cada DMU e mais uma variável adicional. Essas são as variáveis de decisão. E os parâmetros do modelo? O que a gente vai fornecer para o modelo? A mesma coisa que a gente fornecia para o outro, né? Que é o output da DMU em análise, o input da DMU em análise, o output de cada DMU e o input de cada DMU. Então, de novo, a gente fornece a matriz de inputs, a matriz de outputs, e a gente especifica qual que está sendo analisado no momento. Qual que é a unidade zero e qual que é o x0. Bom, como que é o modelo? O modelo que eu vou apresentar por enquanto é um pouquinho diferente do que está na ficha de vocês. Porque o que está na ficha de vocês está incluído a folga. Mas, primeiramente, a gente vai ver o modelo sem essa folga. Então, o modelo, e vocês vão encontrar em muitos artigos assim, ele é o seguinte: minimizar θ. Então, a função objetivo dele é simplesmente 1 vezes θ, acabou. E 0 vezes todas as outras variáveis. Sujeito a. Então, eu vou ter uma restrição para cada input e uma restrição para cada output. Então, o modelo orientado ao input na forma do envelope vai ter essa cara aqui. O lambda vezes o xi vai ter que ser menor ou igual a θ vezes o x, e o y vezes o lambda k vai ter que ser
que tem um errinho, vou consertar. Esse aqui vai ter que ser maior ou igual. Então vai ter que ser maior ou igual que esse valor aqui. Então a gente vai ter uma restrição para cada J e uma restrição para cada I. Dado θ e lambda K maior ou igual a 0. Bom, vamos entender esse modelo. Eu estou minimizando o θ. Então, eu estou minimizando o que nesse modelo? A eficiência. Então, o θ vai representar a eficiência. Isso aqui é uma, para cada input separadamente, isso aqui é uma combinação linear. Então, vamos supor que eu tenho 2 inputs e 2 outputs. Vamos pegar aquele exemplo dos hospitais que a gente rodou. Quais eram os inputs? Eram médicos e enfermeiros. Então, eu vou ter uma restrição para médico, uma restrição para enfermeiro. Então, eu vou pegar a combinação linear dos médicos de todas as unidades. Ou seja, eu tinha uma unidade 1 que tinha 3 médicos, uma unidade 2 que tinha 5, uma unidade 3 que tinha 8. Então, eu vou pegar todas essas variáveis médicos, referentes a todas as unidades, vou fazer uma combinação linear entre elas. E essa combinação linear tem que ser menor ou igual a isso aqui. O que é isso aqui? Θ vezes x. Eficiência vezes o número de médicos na unidade que está sendo analisada. Como é que chama isso? Começa com P. Chama projeção da fronteira. Não foi isso que a gente fez no modelo? Multiplicou o θ pelo x. Então, o que a gente está falando é que a projeção da fronteira tem que ser maior ou igual que uma combinação linear de todos os outputs. E aqui é a mesma coisa. A projeção da fronteira tem que ser menor do que uma combinação linear dos outputs. Por que aqui está multiplicando o θ e aqui não? Porque é um modelo orientado ao input. Então essa é a lógica. E como é que é o modelo orientado ao output? Aí eu vou maximizar, não a eficiência, vou maximizar o inverso da eficiência, que é essa letra N, sujeito a essas restrições. Agora, quem está sendo projetado na fronteira? É o output. Como é que eu projeto o output na fronteira? Eu multiplico pelo inverso da eficiência. Então, a projeção do output na fronteira tem que ser menor ou igual a uma combinação linear dos outputs de todas as eficiências. E o input tem que ser maior ou igual que a combinação linear dos inputs de todas as DMUs. Então, esse modelo aqui é o dual daquele modelo dos multiplicadores orientados ao output. E o modelo anterior é o dual daquele modelo dos multiplicadores orientados ao input. Aqui fica claro, mais do que naquele outro, por que esse é o modelo orientado ao output? Porque lembra que eu falei que pode confundir? Porque a restrição é maximizar os outputs, mas o modelo orientado ao input. Mas a hora que eu faço dual, fica claro que aquele é o modelo orientado ao input também. Então, fica mais claro aqui, porque eu estou projetando a DMU pelo input. E esse aqui eu estou projetando a DMU pelo output.
dúvidas até aqui? Então, é uma outra maneira de escrever o modelo, que vai me dar outras... Ela vai me dar a mesma FO, mas vai me dar outras variáveis, que eu vou interpretar de formas diferentes. Bom, vamos entender esse modelo, então, passo a passo. Primeira parte eu já falei para vocês, né, que parte desse modelo envolve a projeção radial. Então, a projeção radial da orientação ao input é a redução proporcional de todos os inputs necessários para atingir a fronteira. Então, é θ vezes xi. Eficiência vezes o xj para todo j. E a orientação output é o aumento proporcional de todos os outputs necessários para atingir a fronteira. Então, é aquela letra n vezes o y, que é o inverso da eficiência vezes o y. Então, parte que explica aquele modelo é essa projeção radial. Para entender a outra parte do modelo, a gente tem que entender essa questão do conjunto de possibilidades de produção. O que é esse conjunto de possibilidades de produção? São todas as combinações de inputs e outputs que são possíveis de serem realizadas. Então, eu tenho a fronteira de eficiência, né? Aqui está uma fronteira, um exemplo. A fronteira justamente é o que separa o que é possível do que não é possível. Então, é o limite do que separa o que é possível do que não é possível. Então, o conjunto de possibilidades de produção é a área de baixo da fronteira de produção. Então, tudo que estiver abaixo da fronteira de produção é possível de ser realizado. Tudo que estiver acima não é possível de ser realizado. O que limita a fronteira de produção? É um negócio chamado tecnologia. O que é a tecnologia? Alguém tem uma definição de tecnologia? Tecnologia eu posso definir como sendo o grau de conhecimento técnico sobre a transformação de inputs em outputs. Então, o quanto se sabe, o quanto se conhece em termos de informação, em termos de... sobre essa transformação. Muda a tecnologia, muda a fronteira. Então, essa minha fronteira representa um momento pontual. Nesse momento, isso é o máximo que eu posso fazer. Amanhã, se eu conhecer mais, se eu descobrir novas formas de fazer, essa fronteira pode mudar. Então, a fronteira, o conjunto de possibilidades de produção, é diretamente ligado à questão da tecnologia. Só que o mais importante para a gente conhecer sobre o conjunto de possibilidades de produção, que também pode ser justificado teoricamente na economia, é essa definição que esse conjunto P, que é o conjunto de possibilidades de produção, é um conjunto convexo. Então, os modelos dela têm essa propriedade da convexidade. O que é um conjunto convexo? Isso aqui é um conjunto convexo? Os pontos abaixo dessa fronteira é um conjunto convexo? É um conjunto convexo. Então, toda a fronteira de produção, ela é, por definição, um conjunto convexo. Inclusive a de retornos constantes de escala. Como é de retornos constantes de escala? É uma reta. Ela está no limite da convexidade, mas ainda assim ela pode ser considerada convexa. Então, todo conjunto de possibilidades de produção tem essa propriedade de convexidade. E aí, eu tenho uma série de propriedades matemáticas, isso aqui vem lá da geometria, que descrevem o conjunto convexo. Então, por exemplo, dado um x e um y pertencente a P, quer dizer, dado um x e um y possível de ser fabricado, uma das propriedades de um conjunto convexo é que se eu pegar um valor k, multiplicar por x e esse mesmo k multiplicado por y, esse valor também vai pertencer a P. Também vai pertencer ao conjunto convexo. Outra questão, se eu pegar o x e somar com o valor k vezes x,
e o y somar com o valor k menos y, ele também vai pertencer ao conjunto de possibilidades de produção. Isso aqui é meio óbvio se a gente for pensar, pelo seguinte. Vamos supor que eu consiga fazer 10 outputs usando 5 inputs. Eu vou conseguir fazer 10 outputs usando 6 inputs? Vou. Eu vou conseguir fazer 9 outputs usando 5 inputs? Vou. Então, qualquer valor que eu somo aqui no input ou que eu diminuo aqui no output, também vai fazer parte do conjunto de possibilidades de produção. Agora, a coisa mais importante sobre o conjunto convexo é o seguinte. Qualquer combinação linear entre inputs e outputs pertencentes a P também pertencerá a P. Então, se eu pegar todos os pontos pertencentes a P, e se eu fizer uma combinação linear entre eles, o resultado também vai pertencer a P. Se eu escrever isso de forma matemática, o que sai? Isso aqui. Qualquer output que é menor ou igual a uma combinação linear dos valores que pertencem a P, também vai pertencer a P. E qualquer input que é maior que uma combinação linear dos valores pertencentes a P, também vai pertencer a P. O que é isso aqui? É a restrição do modelo. Então, a restrição do modelo dual, o modelo do envelope, ela tem um significado geométrico. O modelo primário a gente montou a partir das definições de produtividade, dos pesos. O dual a gente pode montar a partir da geometria, de forçar que o resultado que eu estou querendo faça parte daquele conjunto de possibilidades de produção. Então, como é que eu interpreto o modelo dual? Então, o modelo output, eu estou ainda lidando com a maximização da eficiência, o modelo os outputs com a minimização do inverso da eficiência. E eu estou colocando como restrição que a projeção da avenida da fronteira deve fazer parte do conjunto de possibilidades da produção. Então, no caso da orientação ao input, eu estou jogando como restrição que o θ vezes o x deve ser maior que a combinação linear e que o y tem que ser menor que a combinação linear de todos os inputs. Aí eu estou garantindo que esse valor projetado na fronteira faz parte do conjunto de possibilidades de produção, que é, por definição, um conjunto convexo. E na orientação ao output, como é que fica? É a mesma coisa, só que não tem a projeção da fronteira vai se dar pelo output e não pelo input. Então, eu estou garantindo que o input tem que ser maior que a combinação linear dos inputs que já estão na fronteira e o inverso da eficiência vezes o valor de y tem que ser menor que a combinação linear dos inputs que estão na fronteira. Então, é isso que é o modelo dual, é isso que é o modelo dos multiplicadores, do envelope. Por que ele chama modelo do envelope? E por que o outro chama modelo dos multiplicadores? O outro chama modelo dos multiplicadores porque a coisa mais importante nele é os pesos, que são os chamados multiplicadores. Esse aqui chama modelo do envelope porque é um modelo que vem a partir da geometria. Então, o mais importante nele é fazer o envelope de forma correta, envelopar os dados de forma correta. Eu fazer todos eles estar dentro da fronteira de eficiência. Até aqui. Não é fácil, eu sei, porque estou ouvindo a primeira vez. Porque tem uma série de lógicas. Mas deu para entender mais ou menos o raciocínio por trás? Sim, muito claro. Alguém tem alguma dúvida? Que dá para sanar?
Não é só a dúvida, assim, professor, é parte de uma função, ela faz diversos, nós vamos da função para a situação, para envelopar os pontos. Igual a gente via, por exemplo, em análise computacional, matemática computacional, nós vimos gráficos, pontos, e qual que era o ponto que tocava, estava dentro da área. Não. Nós vimos isso na matemática aplicada, computacional. É uma geometria aplicada. Quer dizer, ela parte das propriedades de um conjunto convexo para montar as restrições. Então, ela monta um problema de forma diferente e o resultado vai dar o mesmo. E se eu usar aquela propriedade da progressão linear da dualidade, eu vou ver que um é o dual do outro. Pode falar. Se você faz um envelope, então você não está colocando mais termos ineficientes dentro das instâncias. Eu poderia fazer esse problema. Como assim? Entendi. Você traça um envelope ali, né? Eu traço um envelope. Quer dizer, isso não aumenta a possibilidade de ter mais termos ineficientes dentro das instâncias? não, porque eu vou trabalhar com a projeção. O que eu estou fazendo é garantindo que a projeção esteja dentro de P. Quer dizer, eu não posso projetar a fronteira fora da tecnologia do setor. Eu tenho que fazer a melhor projeção possível, mas a projeção tem que estar dentro do conjunto limitado pela tecnologia. Então, essa é a lógica. Quer dizer, eu trabalho aqui com a projeção e aqui com o conjunto convexo, que é limitado pela tecnologia. E aqui é a mesma coisa, eu trabalho com a projeção e com o conjunto convexo, que é a tecnologia. Então, ele faz exatamente a mesma coisa do outro, só que com uma lógica diferente. Vai chegar no mesmo resultado de eficiência, só que ele vai dar uma série de variáveis que o outro não dá. Mais alguém tem alguma dúvida? Bruno, sossegado? Então vamos avançar um pouquinho. A gente tem nos meus modelos radiais o problema das folgas. O que é esse problema das folgas? A fronteira de modelos constantes à escala teórica, ela tem esse formato aqui. Ou seja, eu vou pegar as BMUs mais produtivas, que no caso aqui são essas duas, e vou traçar uma reta. Então, todas as unidades que estão abaixo da reta vão ser ineficientes, e aí eu projeto elas vendo ou nessa direção ou nessa direção, ou minimizando os inputs, ou maximizando os outputs. O problema é o seguinte: quando eu uso essa lógica do conjunto convexo, ele não vai traçar a fronteira desse jeito, ele vai traçar a fronteira desse jeito aqui. Então, essa é a fronteira que ele deveria traçar e essa é a fronteira que, pela lógica do DEM, ele vai traçar. Ele não vai traçar essa reta. Então, essa unidade aqui, a hora que eu vou projetar ela na fronteira, ela vai cair aqui. E esse ponto aqui é um ponto eficiente. Olhando pela outra, ela vai cair mais ou menos aqui, mas deveria cair aqui. Então ela não vai cair no ponto eficiente. Por quê? Porque vai existir um ponto acima dele que é mais produtivo. Você consegue fazer mais utilizando menos. E esse aqui é a mesma coisa. Eu vou cair ela aqui. Ela deveria cair lá em cima. Então ela vai cair aqui num ponto ineficiente. Então, nem sempre o valor da projeção da fronteira, o resultado do modelo, vai dar o valor real. Vai dar o valor... Então, eu posso ter situações dos falsamente eficientes. Quando ele está na fronteira, mas ele não é exatamente eficiente. Então, esse é um erro relacionado aos modelos radiais. E muitas vezes nos artigos, eles simplesmente ignoram isso. Que pode ter algum falso eficiente no meio. Então...
essa relação entre o eficiente, entre o que é a ideia e o que deveria ser, é o que a gente chama de folga. Então, se a gente for ver, assim, essa fronteira dada pelo DER é chamada de fronteira linear por partes. Ela nunca vai ser linear totalmente, ela vai ser sempre compartimentada. Então, você vê vários segmentos de reta compartimentados. Então, é o jeito que ele traça a fronteira. Então, a folga, a gente chama que é a distorção causada pelo fato da fronteira ser linear por partes e não ser exatamente linear. E eu vou ter folga em todos os modelos radiais, eu vou ter essa questão da folga, esse problema da folga. Então, quais são os problemas gerados pela folga? O problema é que a projeção radial pode levar a um ponto ineficiente. Então, nem sempre, a hora que eu projeto a delimita a fronteira, ela vai levar para um ponto completamente ineficiente. E o segundo problema é que, muitas vezes, unidades que tenham eficiência igual a 1 podem ser falsamente eficientes. Podem ser eficientes, mas ainda poderem melhorar mesmo sendo eficientes. Então, pode conduzir esses falsos eficientes. Geometricamente, a folga é isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma demil B. A hora que eu projeto essa demil na fronteira, vai dar no ponto B. Só que esse ponto B não é eficiente. Por quê? Porque o ponto F ele vai conseguir fazer a mesma quantidade de outputs que o ponto E utilizando menos inputs. Então, essa diferença entre o E e o F eu chamo de folga. E eu posso fazer a mesma coisa relacionada ao input, esse ponto A. Na hora que eu projeto na fronteira, ele vai dar aqui no ponto B. Só que o ponto C ele é mais eficiente, porque ele consegue fazer com a mesma quantidade de inputs um número maior de outputs. Então a diferença entre o B e o C eu chamo de folga. Isso não é tão comum assim, porque quando eu tenho muitas unidades, essa região aqui onde eu tenho essa região aqui, onde eu tenho a fronteira paralela ao eixo Y, e essa região onde eu tenho a fronteira paralela ao eixo X, ela não vai ser muito grande. Então, não é tão comum assim existir falsos eficientes, mas pode acontecer. E o que faz acontecer ou não é essa questão da folga. Então, como incorporar a folga no modelo de programação linear? Então, tem uma regra no modelo de programação linear que toda inequação pode ser transformada numa equação. Então, lá eu tinha uma inequação que eu tinha que o input teria que ser maior ou igual a um determinado valor, que é a combinação linear dos outputs. Se ele tem que ser menor, maior ou igual, se eu subtrair um número dele, eu vou poder transformar isso numa equação. Então, aquela inequação eu transformo numa equação. E a mesma coisa, se for maior ou igual, se eu somar o valor, eu vou poder transformar uma inequação numa equação. Então, quando eu acrescento as folgas, eu transformo aquele modelo nesse modelo aqui. E foi esse modelo que eu coloquei na ficha de vocês, que é o modelo mais completo. Ele está um pouquinho diferente desse aqui, porque tem alguma. Mas só está invertido alguns lados da equação, mas o modelo é basicamente o mesmo. Mas é o seguinte: a combinação linear de cada input menos a projeção da demil em análise na fronteira mais esse valor chamado folga tem que ser igual a zero. Então a folga vai entrar aqui. No de vocês, tanto a projeção quanto a folga está para o lado de lá, né? Então, quer dizer que a combinação linear dos inputs tem que ser igual à projeção menos a folga. E
a combinação linear dos outputs também, menos esse valor da folga, tem que ser igual à projeção da fronteira. E a folga também entra na função objetivo. Só que ela vai entrar na função objetivo multiplicada pelo E. Lembra que eu falei para esquecer momentaneamente aquela restrição do E? Mas aquela restrição ela também vai ter um correspondente aqui. Então, cada restrição daquela vai corresponder a essa variável chamada folga. E ela vai ter que ser multiplicada por esse valor não arquimediano. Então, esse valor multiplicado por cada folga, mais eficiência. Então, esse é o CCR do modelo do envelope, que é o mais poderoso, porque ele vai permitir identificar as folgas, vai permitir identificar os falsamente eficientes, então ele vai permitir identificar tudo. Então, a lógica por trás é aquela mesma. É um programa geométrico, ou seja, que a combinação linear dos inputs tem que ser igual à projeção da fronteira. Só que a diferença é que eu vou ter essa variável chamada folga, que vai permitir identificar se a unidade está sendo projetada na fronteira real ou se está sendo projetada num segmento que é uma limitação do DER. Então a folga é o problema do DER que dá para ser compensado através dessa variável folga. E o modelo orientado ao output é a mesma coisa. Então, a folga também vai entrar no modelo. A diferença é só de sinal, né? Aqui ela vai entrar com sinal negativo, e aqui vai entrar com sinal positivo. E aí, a combinação linear mais a folga vai ter que ser igual ao... Pode falar. Se você retornar isso, na primeira equação do input, está menos e mais, e está menos e mais, está igual aqui na nossa folha. Não, aqui... Ele já tinha Menos mais. Ah, sim, não, isso aí está certo. E essa folga com sinal de mais são as folgas dos outputs. E essa folga com sinal de menos são a folga dos inputs. É só para diferenciar as duas. Então, é só uma questão de notação também. Isso aqui é folga no output, isso aqui é folga no input. O que muda é esse sinal aqui, ó. Que inclusive na ficha de vocês está corrigida a caneta. Porque estava mais e mais. Então, no caso da orientação ao input, esse sinal entra com negativo. No caso da orientação ao output, entra com positivo. Mas basicamente o que muda é isso aqui, né? Eu tenho as folgas do input e a folga do output. A diferença é que num deles eu olho para a projeção olhando para o output e no outro eu olho para a projeção olhando para o input. Então o que muda é isso. O jeito que eu faço a projeção da fronteira. E a restrição ela garante a mesma coisa. Eu quero que a projeção faça parte do conjunto de possibilidades de produção. A diferença é que o conjunto de possibilidades de produção, às vezes, pode conduzir a uma unidade ineficiente. Então, eu preciso compensar com a folga. Então, é assim que eu rodo o modelo. A gente vai ficar mais prático no modelo a partir do momento que a gente programar. Isso a gente vai fazer a aula que vem. Então, que vem do mesmo jeito que a gente montou os modelos dos multiplicadores, a gente vai montar o modelo do envelope. E a partir de então, tudo vai ficar mais ou menos parecido. Porque eu vou ter o modelo BCC orientado ao input, ao output, na forma de multiplicadores e na forma do envelope. As mesmas formas de se escrever. O que vai mudar é uma coisinha ou outra para... Então, muda muito pouco do modelo para o outro. A grande diferença está nisso, né, que são lógicas completamente diferentes. O modelo do envelope parte de uma lógica, o modelo dos multiplicadores de outra lógica. E eles estão relacionados por essa propriedade da dualidade dos modelos de programação linear. Então aqui está o modelo CCR orientado na forma do envelope com folgas. O melhor modelo para se utilizar é esse. Por que eu apresentei o outro?
Porque em muitos artigos, inclusive no artigo que eu passei para fechar para a próxima semana, vai estar escrito outro. Então, o que é aquele outro? É a mesma coisa, mas sem a folga. Né? Mas o modelo mais poderoso que permite identificar tudo é quando eu incorporo a folga. Incorporo essa questão da folga. Então, dá para entender pelo menos o princípio da folga, o que é essa folga? E por que ela aparece? Então, a folga é um problema do modelo. Quer dizer, a projeção radial por si só pode conduzir a uma unidade ineficiente, a uma questão ineficiente. Eu preciso da folga para compensar. Então, o que é um falso eficiente? Ou um eficiente fraco? Então, uma unidade fortemente eficiente, não eficientes, uma unidade fortemente eficiente é uma unidade que tem um nível de eficiência igual a 1. E que tenha todas as folgas igual a 0. Quando eu não tenho folga nenhuma, eu garanto que essa unidade é fortemente eficiente. E uma fracamente eficiente é aquelas que eu tenho um nível de eficiência igual a 1, mas eu tenho alguma folga diferente de 0. Então, se alguma folga que eu encontrar diferente de 0, eu tenho falso eficiente. No modelo dos multiplicadores, eu não permitia separar. A gente voltou ao modelo dos hospitais. A gente chegou que algumas unidades eram iguais a 1. Mas todas elas eram eficientes verdadeiras? Não dava para saber lá. Mas aula que vem a gente vai ver que lá no meio tinha alguns falsos eficientes. Mas isso não tem nada a ver com a coisa dos empates. Hã? Isso não tem nada a ver com os empates. Que a gente usa fronteira invertida. Então, a fronteira invertida e esses métodos de desempates, eles vão dar menos. A falta ela vai existir. Mas, à medida que eu desempato, a tendência é que os falsos eficientes fiquem com eficiência menor depois do desempate. Porque aí eu vou usar vários critérios para poder desempatar. Aí a tendência é que ele automaticamente ele elimina essa questão dos falsos eficientes. Porque o problema aqui é que eu não tenho muito o que fazer com isso. Eu identifiquei um falso eficiente, mas a eficiência dele é igual a 1. E aí, o que eu faço com essa folga? Não tem muito o que fazer. Quer dizer, eu não consigo quantificar o quanto ele é falso eficiente. Eu só permito qualificar. Ele é um falso eficiente ou é um verdadeiro eficiente. Mas, assim, para tratar isso de maneira mais quantitativa, eu tenho que usar alguns outros métodos, né? Por exemplo, a fronteira invertida. A tendência é que o desempate ocorra de maneira mais quantitativa. Então, um dos problemas, porque tem muito eficiente, é justamente por essa questão dos falsos eficientes. Quando você inverte, você faz a projeção na outra. Você faz. Variável, né? Isso. Então, você tira daquela zona onde ele podia estar com folga e joga na outra onde não necessariamente. Pode até ter folga lá também, mas não necessariamente. Eu entendi o que é inversão matematicamente. E ele permite fazer isso. É uma das lógicas de por que fazer isso. Bom, o que são os benchmarks das DMUs ineficientes? Os benchmarks das DMUs ineficientes são aquelas unidades eficientes onde mais as ineficientes podem se espelhar. O que é um benchmark, né, do ponto de vista de emissão? O benchmark é uma unidade, uma empresa em que outra empresa vai seguir de modelo. Quer dizer, ela vai se espelhar numa empresa para poder melhorar. Então, ele fornece para aquela empresa alguns benchmarks. Ou seja, são as unidades que são mais parecidas com ela, onde ela pode se espelhar. Então, os benchmarks de uma empresa são aquelas onde os coeficientes lambda são diferentes de 0. Então, eu vou rodar um programa de programação linear para DMU A.
Aí eu vou ter como resultado da eficiência, ou melhor, como resultado do modelo, eu vou ter a eficiência da DMUA. Vamos supor que a DMU é 0,8. Então, aí eu vi as folgas, vi que ela não tem folga. Então, se ela melhorar todos os inputs em 80%, ela chega na fronteira. Mas como ela vai fazer isso? Ela tem que seguir algum modelo. Quer dizer, ela tem que, gerencialmente, ela tem que se espelhar em alguma outra empresa para poder fazer isso. E o DEA, ele vai dar alguma recomendação de quais empresas as DMUs ineficientes devem olhar. Então, as empresas onde elas devem olhar, onde elas devem mais se focar, são aquelas onde aqueles coeficientes lambda que eu obtive são diferentes de zero. Então, essas são as unidades mais onde a DMU mais precisa se espelhar. Qual que é mesmo o significado do lambda? É a contribuição que aquela unidade está dando para outra. O quanto aquela unidade é importante para outra. Então, vamos supor que eu cheguei no lambda de 0,8. Vamos supor que eu estou analisando a unidade A. Aí, eu cheguei que o lambda referente à unidade B é 0,8, referente à unidade C é 0,4 e todos os outros são 0. Quais são as unidades mais importantes para a DMUA? A B e a C, que foi onde eu obtive coeficientes diferentes de 0. Mas qual delas é a mais importante dentre a B e a C? É a que tem 0,8. Então, o lambda também é a quantificação do grau de importância, do quanto a unidade é importante para a outra. Então, esse lambda vai ser resultado, vai ser sempre uma matriz quadrada com número de DMUs em linha e número de DMUs em coluna. Exatamente. Tipo uma matriz de correlação. Que ela vai. Então, cada lambda está sempre se referindo a duas DMUs. Né? Eu tenho a DMU para a qual eu analisei, e cada DMU para a qual eu analisei, eu vou ter um lambda para cada uma das outras. Então, contra a outra, isso. Então, aí eu posso colocar isso numa matriz. Eu vou apresentar o modelinho daqui a pouco, aí a gente interpreta ele. Então, só questão de termos, né? O conjunto de benchmarks de uma unidade, a gente chama de conjunto de referências dessa unidade, ou seja, quais unidades servem de referência para ela. E um primeiro modelo que foi utilizado para desempatar DMUs eficientes é contando para quantas DMUs ela serve de referência. Então, o quanto ela é importante para servir de referência para as outras. Isso é uma maneira inicial de desempatar. Quem mais tiver é mais eficiente. Quem mais tiver, dentre os eficientes, é a mais importante, é a mais eficiente. Então, e outra coisa. O que acontece numa DMU eficiente? Uma DMU eficiente, o benchmark dela vai ser só ela própria. Então, eu vou obter como resposta 1 e um monte de zeros. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. Exemplo fictício, mas que poderia ser real. Aqui eu tenho as eficientes. Quais são as eficientes? 1, 2, 5 e 7. Vamos pegar a DMU2. DMU2, ela obteve coeficiente 1 aqui no lambda 2 e todos os outros zeros. DMU5, ela obteve 1 aqui no lambda 5 e todos os outros zeros. Lambda 7, eu obtive o coeficiente 1 aqui no lambda 7 e todos os outros zeros. Então, essa é a característica das DMUs eficientes. Vamos deixar um para depois. A DMU3, ela é eficiente? Não.
Se ela não é eficiente, ela tem que melhorar a sua eficiência em 80%. Reduzir os seus inputs em 80%. Para quais unidades ela vai olhar para se espelhar? Para 2 e para 7, que são eficientes. A 2 ela vai ter um grau de importância 0,5, a 7 para 0,2. Se ela é mais parecida com a 2, ela tem que olhar mais para 2 do que para 7. Mas então ela tem que olhar para 2. Agora, a DMU, qual que é o deficiente? A 5. A 5 ela já não é tão... está em outra realidade completamente diferente para ela. Então não é uma unidade onde ela pode se espelhar tanto. Para 4. Aí a 4 pode... olha para as 3, né? Para 2, para 5 e para 7. Não tem muita diferença. Mais para 5. E a 6 olha para 3 e para 6. Então, essa é a questão do benchmark. Deu para entender? Tem alguma falsa eficiente aí? Uma é falsa eficiente. Por quê? Porque ela teve eficiência 1, mas ela tem foco. Então, dá para ver que o lambda dela não vai estar aqui no 1, está aqui no 2. Então, ela não é exatamente eficiente. Apesar da eficiência ter dado 1. Então, ela é uma falsa eficiente. E qual é que tem foco? A 4. A 4 ela é ineficiente. Mas, esse nível de eficiência dela está superestimado. Por quê? Porque se eu usar esse 0,9 para fazer a projeção dela da fronteira, eu vou cair num ponto ineficiente. Porque ela tem uma folguinha aqui de 0,01. Então ela é menos eficiente do que... Apesar dela ser ineficiente, ela é menos eficiente do que diz o modelo. Justamente por essa questão da folga. Então é assim que eu interpreto esses resultados. As folgas não são tão comuns assim. Vou ter muitos problemas que vocês vão rodar e não vão ter folga nenhuma. Mas pode acontecer e pode mascarar. Até aqui, tranquilo? Aí, aqui, as deficientes fora são 2, a 5, a 7, eficiente fraco a 1. E pelo critério de desempate. Qual dentre os eficientes seria mais eficiente? A 2. Então, aqui eu conto para quantas unidades ela é referência. Ela é referência para 1, 2, para ela mesma, para 2, para 3, para 4. Nenhuma outra é referência para quantas unidades. Então, se eu fizer um primeiro modelo de desempate, eu vou dizer que essa aqui é melhor. E se eu usar o método de desempate mais quantitativos, a tendência é que essa aqui apareça como mais eficiente. Apesar de não ser regra, é uma tendência. Assim, mas isso aqui é uma maneira qualitativa de desempatar, não ainda quantitativa. Mas uma primeira maneira de ver qual é a mais importante dentre as que foram consideradas eficientes. Dúvidas? Então, essa é só uma maneira de interpretar os resultados. A gente viu como rodar os resultados, como interpretar. Bom, aí é o seguinte. Esse modelo do óleo permite determinar as metas para que a DMU ineficiente seja eficiente. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês, qual que é a diferença entre meta e projeção? Porque ano passado a gente fez a projeção, né? A gente usou a eficiência, ou o inverso da eficiência, para projetar a DMU na fronteira usando uma orientação e outra. Meta é a mesma coisa que projeção? O que seria a meta de uma unidade? Onde ela quer chegar na eficiência.
O quanto ela tem que atingir para se tornar eficiente. Meta está relacionada com as variáveis, né? Meta está relacionada com a projeção? E não com projeção. O que é a projeção? Deixa eu ir para a luz. Eu tenho uma unidade aqui, eu projeto ela na fronteira. Esse ponto aqui é a meta dela. É a meta para se tornar eficiente? Porque ela tem outra alternativa, que é a primeira continuar. Sim, mas eu posso ter diferentes metas, mas é uma meta. Sim. É uma meta. Então, quase sempre a projeção na fronteira vai ser a meta dela. Só que eu tenho o problema da folga. Então, a meta de uma unidade é a projeção dela na fronteira ponderada pela folga, considerada pela folga. Então, graças às folgas, nem sempre a projeção de uma unidade na fronteira vai ser a meta para ela. Justamente o que eu falei. O que é a eficiência radial? A eficiência radial é uma estimativa da eficiência calculada a partir da projeção na fronteira, seja olhando para os inputs, seja olhando para os outputs. E mais do que uma projeção, é uma projeção equiproporcional, ou seja, todos os inputs na mesma proporção e todos os outputs na mesma proporção. O problema é que nem sempre essa projeção vai dar um ponto eficiente, justamente porque eu tenho o problema da folga. Então, para calcular a meta, além da projeção, eu tenho que incorporar a folga. Então, qual é a meta no modelo orientado ao input? Como que eu calculo essa meta? No modelo orientado ao input, né? Aí eu não aumento os outputs, eu diminuo os inputs. Isso. Então, eu diminuo os inputs. Então, é isso aqui. Eu faço o θ, que é o valor da eficiência, vezes cada um dos valores, menos a folga. Então, quer dizer, a hora que eu faço isso aqui, eu projeto na fronteira. Só que, eventualmente, a hora que eu projeto na fronteira, eu poderia reduzir ele um pouquinho mais do que o ponto que eu cheguei. Então, essa redução desse pouquinho mais é justamente a questão da folga. E, no caso ainda do modelo orientado ao input, quando eu tenho um modelo orientado ao input, eu posso ter folga no output? Posso. Eu não vou ter a projeção radial no output, mas eu posso ter folga. Então a meta do output é ele próprio, mais a folga que eu achei que era. E no caso do modelo orientado ao output, qual que é a lógica? Vamos ver se vocês pegaram. Como vai ser o X meta? O input da meta. No caso, aqui, o X, eu não vou ter mais projeção. Então vai ser ele sozinho, menos a sua folga. Porque no caso, a projeção vai ser relacionada ao output. Então vai ser o inverso da eficiência vezes o output mais a sua folga. Então essa é a meta. Tranquilo? Então, a meta o conceito de meta é um pouquinho diferente do conceito de projeção. Apesar de eu partir da projeção para calcular a meta. Só que eu tenho que incorporar a folga. Eu tenho uma segunda maneira de calcular essa meta. Usando Pega o modelo da ficha de vocês, quem está com a ficha.
modelo orientado ao input primeiro. O que está depois do igual das restrições do modelo orientado ao input? Não está isso aqui, isso aqui. Então, o que está é as metas. A meta é igual ao quê? A projeção mais a Sim, isso é a meta, a projeção mais a folga. Mas, segundo a restrição, é igual ao quê? A combinação linear de cada unidade. Então, eu também posso usar os lambdas para calcular a meta. Então, o y meta é o y vezes cada um dos lambdas. E o x meta é o x vezes cada um dos lambdas. Então, eu tenho duas maneiras de calcular essa meta. Usando a projeção mais a folga, e a projeção menos a folga, ou partindo da própria combinação linear dos inputs e outputs. Oi. Então, esse lambda, além de fazer um ranking, ele também ele guarda a ineficiência intrinsecamente nele. A eficiência não é só uma questão de ranquear. É assim, é o quanto cada unidade eficiente contribui para a projeção dessa unidade da fronteira. Individualmente. Aí, outra coisa que você pode calcular, né, mas isso é só coisa de que por exemplo, o Frontier, que aquele programa dá, né, que é o aumento ou diminuição relativa, né, que é sempre a relação entre a meta e o valor atual. Aí ele fornece o quanto você tem que aumentar relativamente. Isso é uma dúvida que logo que eu comecei a estudar eu tinha bastante, é uma coisa que eu não entendi. Quando eu ainda não entendi direito essa questão da folga, né? Por que quando eu rodava o modelo orientado ao output, o software me recomendava aumentar o output? E por que quando eu rodava o modelo orientado ao input, ele também quando eu rodava o modelo orientado ao output, ele também me recomendava diminuir o input? Por causa da folga. Então, eu posso ter... Apesar de eu não estar olhando diretamente para ele, eu posso ter essa questão da folga e ele pode me fazer recomendações de mudança, de aumento ou de diminuição. Então a explicação é por essa forma. Isso a gente não chegou a discutir no seminário de 2 anos atrás, chegou? Acho que não com tanta... Não lembro. Mas essa questão da folga que é a explicação para isso. Que a folga é uma limitação do modelo ideia. Aí logo naquela tabelinha que eu coloquei na ficha, está escrito aí características, né? Aí no início, lá embaixo, a última linha. Está escrito que uma das limitações do modelo CCR é que o valor da eficiência não necessariamente uma unidade pode ser eficiente pelo IDEA, mas ela pode não corresponder à definição do Pareto-Kaufmann, que é justamente essa questão da folga, ou seja, é falsa eficiente. Quer dizer, ela pode ser eficiente, ela pode ter eficiência 1, mas ela ainda assim precisa reduzir o input ou aumentar o output em relação à folga. Ou seja, ela não apesar de ela ser considerada eficiente pelo modelo, ela não satisfaz a definição do Pareto-Kaufmann. Certo? Então, é isso que eu queria dizer com essa questão, é justamente essa questão da folga. Então, em vez a gente vai montar isso na prática, talvez isso fique um pouco melhor, mas, por hora, vamos pegar o seguinte exemplo. Isso aqui é um modelo real mesmo que eu rodei. Então, ele tem todos os outputs igual a 1, e ele tem alguns inputs, e ele tem 2 inputs. Dá para achar algum falso eficiente?
Ou melhor, algum possível falso eficiente? Assim, vamos apresentar primeiro os resultados. Que estão os resultados? Está pensando o quê? Então eu cheguei aqui no C, no D, no E e no F. 4 eficientes. Aqui estão os valores do lambda, aqui estão os valores da forma. Qual que é o falso eficiente? Hã? O F. Dá para ver por aqui também um falso eficiente? Não. Ó, os dois estão produzindo a mesma quantidade de output 1. Esse aqui está usando quantos input 2? 1. Esse aqui está usando quanto input 1? 8. E esse aqui? 10. Quer dizer, ele, apesar de ser considerado eficiente, ele poderia produzir a mesma quantidade de output com 2 inputs a menos. E se vocês verem o valor da fórmula, 2. E se vocês olharem o valor do lambda, qual que é a unidade que está sendo inserida no modelo para ele? A 3, a C. Então esse é um falso eficiente. Além desse, a gente tem esse aqui, que não é eficiente, mas ele tem uma forma também. Então, identificar as fracamente eficientes, a gente já identificou a F. E como é que eu determino a meta para que as unidades ineficientes se tornem eficientes? Por exemplo, a DMU-A. Como é que eu faço para ela se tornar eficiente? Lembrando que esse modelo é limitado ao input. Pode usar o lambda, né? Posso usar o lambda. Vezes o input. Então, eu posso usar a projeção radial ou eu posso usar o lambda. Se eu usar a projeção radial, eu tenho que pegar 4 vezes 0,8571 mais a fórmula que no caso não existe. E 3 vezes 0,8571 mais o valor da fórmula que não existe. Então, aí eu chego na meta dela. Uma segunda maneira de fazer isso é pelo lambda. Aí eu pego 0,714 vezes, qual que são? 4 é 5. 4 é 5 é DE, né? Então eu pego a 0,700 vezes 4 mais 0,296 vezes 2. E pego 0,700 e tanto vezes 2, mais 0,200 vezes 4. Então, metas para o A. Valor da eficiência vezes o seu próprio input, 3,43, ou 0,714 vezes 4, mais 0,816 vezes 2, 3,43. Meta para o 2, 0,875 vezes 3, que é igual a 2,57, ou 0,714 vezes 2, 0,286 vezes 4, 2,57. Então eu posso por essas duas maneiras. O output, a meta dele, como eu não estou olhando para o output, né, e como não tem folga envolvida, ele continua sendo 1. E 1, lógico, é 714 vezes 1, 286 vezes 1. Meta para B. Aí eu pego a eficiência dela, 600, 0,6316 vezes 7, 4,42, não tem folga. Ou eu pego os coeficientes lá, os lambdas, vezes os valores relacionados àquele output, que é no caso o output 1. Aí para o output 2 é a mesma coisa. Eficiência vezes o valor do output 2 para aquela DMU, ou o peso do benchmark vezes a unidade do benchmark, o peso do outro benchmark vezes a outra do benchmark 1,89. Aí a G tinha folga. A G
uma folga de 0,667. E a eficiência dela também era 667. E, no caso, o peso dela estava todo concentrado aqui no 5, né? Era 100% no 5. Então, a meta dela era 0,667 mais 3, 2, ou 1 vezes 2 vezes 2. Aqui eu esqueci, gente. Mas é isso aqui. Menos 0, ah, não. Desculpa. Foi erro meu. Ela tem folga, mas ela não tem no input 1, ela só tem no input 2. Então, só vai aparecer a folga no input 2. Como se fosse zero. Então, é 0,667 vezes 3, que é igual a 2, que é igual a 1 vezes 2, que isso aqui é o input 1 da unidade 5, então ela tem 100% do peso considerado no input 5. E o input 2 é 0,667 vezes 7, menos a folga 0,67, dá 4, que é igual a 1 vezes 4, igual a 4. Sempre vai bater. E aí a gente pode calcular a meta para F. A F é aquela unidade falsa eficiente. Então, ela tem eficiência igual a 1, só que ela tem uma folga de 2 no input 1. Então a meta para ela é 8. E ela usa como benchmark a unidade C. Então é 1 vezes 8, que é C. Aqui é 1 vezes 1, é 1, fica igual. Aqui também é 1 vezes 1, fica igual. Duas metas. Certo? Dúvidas? Deu para entender ou não? Sempre que a gente vai brincar aí, né? Eu queria fazer uma pergunta, não é bem uma dúvida do modelo, só uma. Pode falar. Me veio à cabeça. Quando a gente analisa os DMUs, seja no CCR, seja no envelope, a gente está considerando que as DMUs são independentes uma da outra. Sim. Existe algum modelo que considera dependência entre as DMUs? Ou seja, se elas estiverem feitas, se você altera o input em uma, automaticamente altera em outra, porque elas de repente usam fábricas compartilhadas, ou, existe. Entendeu? Que elas podem se interrelacionar. Existem alguns modelos que a gente chama de modelo de soma zero. Que quando a gente mexe em uma, a gente mexe na outra. Quer dizer, elas têm uma certa dependência, uma correlação. Então dá para fazer assim, dá para modelar. Beleza? Então é isso por hoje. Ano que vem a gente faz um outro artigo, uma discussão, né, e trabalha um pouquinho no Solver também, depois com esses modelos do nível 1.